Pronto? A hora que você quiser. Beleza, então vamos lá. 1, 2... Bate palma, pô, Ritual Master. Porque porra é essa, mano? Tem que fazer a batida de palma. Porra. Marca registrada. Pode deixar. Fala aí, galera. Eu sou o T e as únicas cartas azuis que eu respeito são as que têm nível. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master. A gente vai falar hoje como o ritual evoluiu tanto que chegou em Magic. Oi, eu sou o Zuba e eu tô preparado pra invocar o hamburgão. E muito bem, meus amigos, hoje estamos aqui para poder falar sobre a evolução do Ritual Summon, fazendo continuidade da evolução das mecânicas. Já passei por Fusão, já passei por Synchro Exceed e agora chegamos nela, na mais fofa, cheirosa por ser a pior de todas, que é o Ritual Summon. Vamos falar um pouco sobre a evolução dele, nossas expectativas e o que faz nós sermos tão apaixonados por essa mecânica tão ruim. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então, o Ritual Summon, eu não sei vocês, cara, mas eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! Porque eu assisti o anime, tá? É um caminho, Também. não sei se é tão comum assim, mas eu comecei a jogar porque eu assisti o anime. E um dos momentos assistindo o anime que eu fiquei mais empolgado foi quando o Yugi tributou, acho que era o Kuriboh, com Gaia, e fez aquela puta parada fora pra invocar um Black Luster Soldier, cara. E aquilo ali foi o ponto que me fez ficar apaixonado por Ritual. Aquele simples ponto que invocou o Black Luster Soldier. E a partir daí, sem nenhuma explicação lógica, eu comecei a gostar dessa mecânica. A minha paixão veio daí, tá ligado? Eu achava muito legal você... Tipo assim, eu gosto muito dessa parada, da ideia da mecânica. Você ter que preparar o setup pra conseguir colocar um bicho grande. E isso vem através de uma spell, que é quem faz o ritual. Tá ligado? Isso eu gostava muito quando eu comecei a jogar. Claro que aí quando eu comecei de fato a jogar, eu percebi que isso é defasado. E mais ou menos como a fusão, só que a fusão tomou uma evolução diferente que o ritual. Mas a premissa basicamente é essa: você tem que invocar um bicho, ritual, carta azul com nível, tributando o monstro da tomou o campo com a spell de ritual pra poder invocar ele. Daí a gente vai sair de como ele começou pra evolução de como ele deveria ter chegado e de como ele tá agora. Qual foi o primeiro ritual que vocês lembram que ou vocês gostaram ou que causou o mínimo impacto no jogo? Porque no começo do Yu-Gi-Oh!, né, não tinha essas invocações, obviamente de extra deck não tinha. As fusões era muito zoada de você poder ativar uma spell de fusão pra poder fazer ela, porque era tão cara quanto um Ritual Summon. Então, não tinha esse conceito desses boss dessa forma, né? Mas aí... Isso, eu também, quando eu comecei também, foi por causa do anime. Eu vi lá o Lustro Negro e vi também depois o Mago Negro do Caos, né? Verdade. O Mago do Caos das Trevas lá. Mas eu comecei a gostar de Yu-Gi-Oh! Porque a carta de ritual, porque a carta era azul e eu sou cruzeirense. Esse foi o primeiro motivo. Caralho. Eu achava muito bonito. Por isso. Tinha estrela ainda, né, pô? Era azul E tinha estrela. Porra, tá certo. Tinha estrela. Comigo foi um pouco mais difícil, né? Eu também vi o anime, mas eu gostei. O ritual que mais me marcou foi a abdicação, aquele ritual ali é insano. Também. Que ritual é esse? Temporada aí cheia de ritual, né? Ah, Abdicação. o Pegasus. O renunciado. Renunciada. No anime é abdicação, pô. O nome é mais bonito no anime, né? Isso aqui. E aí, quando eu comecei a jogar, né? Como um bom novato, eu só perdia, né? Até que eu descobri um deck de ritual que era considerado insano pra época, né? Que era o Demais Inseto. Aquele deck ali é maravilhoso. E esse ponto é o primeiro impacto, na verdade, né, do ritual no jogo, que é justamente o Demise, que é engraçado, porque aqui a gente até começa a entrar em umas questões de evolução, não só de mecânica, mas do jogo, porque ele era um dos poucos combos da época, onde basicamente o conceito de combo é combinação de cartas. E o Demise, pra quem não lembra, é esse monstrinho aí, monstrinho de ritual de nível 8, que você invoca ele pro campo, e
a invocação dele é feijão com arroz. Você tem que ter a spell de ritual pra invocar o Demise. A spell invoca o Demise especificamente. E você tem que tributar monstros da tua mão e campo e coloca ele na mesa. Então é caro, você precisa ter uma quantidade boa de cartas pra conseguir fazer isso. E no campo ele tem o efeito de resetar a mesa, pagando 2000 de vida e destruindo todas as cartas, exceto ele mesmo. E esse deck teve relevância assim que ele chegou, né, pro jogo. E foi o primeiro vislumbre de ritual que a gente teve no jogo. É que até então também os rituais eram praticamente uns monstros vanilla, né? Só que azul. Eles não tinham efeito, com exceção do renunciado, né? Que também era muito difícil de usar naquela época. Então ele foi o primeiro monstro de ritual com grande impacto na mesa do jogo, né? Eu acho que a evolução principal que o Demise trouxe foi que valia a pena você invocar ele, né? Valia a pena você procurar, porque era um bicho que limpava tudo, né? E na época ainda tinha a regra da prioridade que deixava ele mais roubado ainda, né? Então ele realmente valia a pena. A evolução é valer a pena invocar a porcaria do ritual. É o primeiro ponto. E é bizarro porque, tipo, de fato, eu não sei que porra de ideia era essa. Obviamente, o jogo tava engateando, tava começando, mas assim, tinha muitas coisas bem à frente disso. Porque os rituais no começo tinha essa ideia de você fazer um ritual summon, mas é isso. Você pagava um recurso caro pra colocar um bicho amarelo na mesa. Que porra é essa? Só que azul. Um bicho amarelo só que azul, sem efeito. Exatamente. Era basicamente isso. Era daltônico e o ganho esse tempo. Exatamente. Claramente não valia a pena, porque você precisava... Aí tinha spell de ritual, e aquela spell de ritual invocava especificamente um monstro de ritual, que precisava ser invocado especificamente com aquela spell de ritual. Tanto que o Blackluster Soldier é o resquício disso. Na carta lista o Blackluster Soldier, e o Blackluster Soldier precisa ser invocado por aquela spell de ritual, por exemplo. E aí esse foi o começo. O Demise tinha isso, mas pelo menos ele tinha um efeito. E aí você usava cartas que seguravam o jogo pra não te deixar morrer, até que você juntava recursos pra fazer esse bicho e tentar matar o cara. Basicamente essa era a grande ideia. E esse foi o primeiro nível, né, que a gente começou a ver o vislumbre do ritual, que valia a pena você usar. E aí a gente começa a entrar um pouquinho na evolução disso, porque qual é o próximo passo para você evoluir, né? Porque o ritual, ele tributa qualquer monstro, né? E é relativamente genérico, porque você tributa qualquer monstro na mesa e campo pra poder fazer esse spell de ritual. E aí, a gente começa a ter o pequeno pulo, primeiro pulinho assim, que foi ter uma spell que invoca qualquer ritual de um tipo. Lembro de uma que invocava qualquer monstro Dark. Essa foi a primeira evoluçãozinha assim, que parece pequena e idiota, fazia a mesma coisa que todas. Mas só o fato de você ter aquela spell que podia invocar vários rituais diferentes, já é uma leve evolução. O que é triste de se pensar, inclusive. Pois é, né? Invocar mais de um ritual usando uma spell é uma evolução incrível, né? Porque antes você estava preso, aí você fala, vou fazer aqui um monte de ritual Dark no meu deck, né? Era ruim? Era. Mas você tinha opção, né? Sim. Mas nesse tempo também a fusão já tava fazendo com o monstro do oponente, né? Que a Super Polo é da mesma época. Eu acho que já tinha Hero, né? Hero era The Hero pra fazer uma fusão. Já tava fazendo com os monstros do oponente. Nós lá, felizes porque tinha um para-tributo, um ritual para-tributo. Pois é, né? Mas aí a próxima evolução era facilitar, né? A invocação. Que é aí que veio a arte do ritual avançado, né? Exato. Então, realmente. Porque aí você precisa começar a pensar em degraus a subir, né? Só voltando nessa questão da fusão dessa época, é engraçado, porque mesmo nessa época aí, que você já podia fazer isso, mas é engraçado, porque o jogo, você podia fazer, mas não valia a pena você fazer também a fusão, né? Não valia a pena você fazer. Não tinha nenhuma fusão, só os heróis mesmo. Exato, porque as fusões também precisavam de coisas específicas. Ou pelo menos um mínimo de coisa específica, né? Um hero mais um monstro verde, por exemplo. Um monstro de algum atributo. Exato, começou a chegar o que é a primeira evolução deles, né? Mas mesmo tendo evoluído, não valia a pena usar. Você usava o hero? Usava. Mas pra quê? Stratos, pega malha, descarta, e malha invoca e é isso aí, tá ligado? Enfim, daí a parada da ritual... Advanced Ritual Art é de fato avançado pra época, porque você dava spell de ritual, usava o material do deck. É engraçado, né? Porque parece óbvio pra gente, mas foi um pulo do gato interessante. Tudo bem, você precisava mandar pra poder ficar menos roubada, porque o ritual ele usa qualquer monstro com material, como a gente falou. Então, a Advanced Ritual Art pra mandar um monstro do deck, porra, é roubado, mano. Mas aí eles amarraram pra fazer só bicho amarelo, né? Mas você já tinha um vislumbre. E aí começa a entrar uma parada que é óbvia, que é você precisa economizar cartas pra invocar monstros com efeito. E aí você começa, ao invés de precisar gastar 3 pra usar, teoricamente, uma spell, um monstro de ritual e um tributo, ter que usar só spell e o monstro de ritual, porque o tributo vem do deck. E aí é que você começa a entender o conceito de Yu-Gi-Oh!, né? Que é economia de cartas pra poder gerar valor e vantagem. Essa economia também veio nos monstros, né? Começou a aparecer também os monstros que serviam como todo o tributo pro ritual, né? Acho que o primeiro foi aquele corvo,
aquele corvinho lá que aparece na preparação de hits. Exato. Ele foi o primeiro monstro nesse tipo de valer todo o ritual justamente pra economizar cartas. Corvo do ritual. Carta clássica. E carta muito boa. Exato, e nessa época aqui que a gente tá começando a falar, já começou a vir mais facilitadores, né? Porque não é só o ritual em si fazer alguma coisa. Senão você fica meio igual o deck de demais, tem que usar cartas pra segurar o jogo até você comprar as cartas, o que não é viável. E aí começaram a vir Manju, Seju, coisas facilitadoras pra te ajudar a pegar cartas de ritual. E eles são roubados, se você parar pra pensar, porque ele pega carta de ritual. Imagina a Lady the Bug que a gente acha roubado porque pega qualquer Cyberse, qualquer um que é um tipo. Imagina você pegar uma mecânica, que é um Manju que entra e pega qualquer carta de ritual. Isso começou a facilitar, fazendo você juntar os pedaços do combo que precisa, porque afinal de contas, ritual só não é um combo, precisa de carta específica pra fazer a invocação. E aí começou a melhorar um pouquinho. Só que, percebam que a gente tá evoluindo levemente, mas nada disso tem impacto, porque todo o resto é muito melhor. Inclusive, nessa época que a gente tá falando, tem podcast meu aqui já falando do meta daquela época, que foi mais ou menos quando lançou o Strass, Dark Arcane Dragon. Dá uma olhada aí em cima. Beleza, aí a gente começa. Qual o próximo pulo que vocês lembram que causou o impacto? Pelo que eu lembre, é o Gishk, mas vocês lembram de algum outro? Mas eu acho que, tipo assim, antes de a gente falar de Gishk, a gente tinha que explicar o seguinte: o Demise, ele já foi uma grande evolução, porque até chegar no Demise, ele ser minimamente competitivo, já teve que ter buscador pro ritual, facilitador pros rituais e o ritual que tivesse efeito bom. Então tu já viu. E ele nem era tão bom assim na época, ele nem era um meta. Ele era um deck razoável, chegou a bater em alguém. Mas aí você vê olha o que teve que evoluiu. Aí chegou no Gishk que realmente deu um passo enorme, né? Porque os Gishks, além de eles se ajudarem, eles tinham muito buscadores dentro do seu arquetipo que facilitava muito você achar as peças do seu combo, né? O Gishk também foi o primeiro deck bem focado no ritual, né? Afinal é um deck de ritual. Mas tudo nele é pra isso, né? Ele faz usando só um monstro, ele busca os ritual, busca magia de ritual, tudo dentro do deck, faz toda essa evolução do passado que a gente já comentou, tá dentro do deck, trazendo mais alguma coisinha aí, né? Os rituais bons, alguns bons, né? O Gishk tem muito ritual e alguns deles são usáveis, né? São bons. Alguns dois são bons. Então. E engraçado que demorou, né? Porque essa questão de arquetipo, né? De arco fechado de decks, já existia com todo mundo. Já depois existia lá no GX, né? Agora vamos fazer um pra ritual aí. Agora vamos juntar os rituais no arquetipo aí, ó, gente. A gente não esqueceu deles, não. Exatamente. Então, é isso. E nesse ponto, tem justamente essa questão do arquetipo, né? Porque até agora que a gente tá falando, não eram arquétipos de ritual. Porque os outros decks, eles vinham com arquétipo fechado, mas perceba. Porque hoje em dia parece que a gente não perdeu um pouco dessa percepção. Mas o jogo era muito aberto. Os arquétipos fechados que te permitissem fazer alguma coisa eram poucos. Mas a partir do que o jogo foi evoluindo, precisaram vir arquetipos, porque obviamente isso deixa o teu deck melhor. As cartas apontam pra elas mesmas. E sem quebrar tanto o jogo. Porque, como o Manju, que pega qualquer carta ritual, você não precisa fazer um bicho que invoca qualquer bicho do deck. Não, você invoca um bicho do arquétipo. E aí começou a entrar mais nessa vibe. Porque antes você tinha decks que era good stuff, né? Todo mundo lembra do Caos, deck de Caos, do deck de Yata, esse tipo de deck aí. O deck do Stratos lá, o de Blood, esse tipo de deck. Então, é um aglomerado de cartas, não era um arquétipo fechado. E o ritual demorou pra caralho. Porque essa época do Gishk, isso já é bem avançado, já é na época do 5DS, se eu não me engano, um pouco mais à frente ainda. Então, já é um pouco à frente. Já é um pouco à frente do 5DS. Então, pra você ver o tempo que levou pra mecânica de ritual chegar nesse ponto. Porque antes disso, e a fusão? Bom, teve um ponto de fusão, mais ou menos 2017, 2007, 2008, que foi os Gladiator Beast, que já era um arquétipo fechado, que fazia as fusões e que foi relevante, muito relevante no metagame. O ritual demorou pra caralho. Nem preciso dizer que precisou vir o 5 e obviamente o foco tava neles. E aí nesse entre safra veio o Exceed e um pouco nesse mesmo período veio o Gishk. Então demorou pra caramba, tá ligado? É com certeza a mecânica esquecida que demora muito mais pra evoluir do que qualquer outra. Nessa época do 5DS, ainda na questão de facilitadores, teve uma questão que eu não sei se vocês lembram, mas a única coisa relevante que teve foi o Dijin. Mas eles eram, pensa no Impicantation hoje, eram esses bichos na época, que era os Release of Ritual, que basicamente eram os bichinhos Fiend, que eles tinham duas coisas. Como os rituais eram poucos e não tinham muitos efeitos, era interessante que você tivesse alguma coisa que desse efeito pra eles, mais ou menos como o deck de Blackluster Soldier faz. E aí é que entra esses caras, porque eles podem ser usados como ritual do cemitério. Não tinham tantas spells que fizessem isso, que usava material do cemitério. Esses caras burlavam e deixavam você usar
eles do cemitério como material, mesmo que a carta não fizesse isso, era efeito deles. E, quando ele usado como material, ele dava efeito pro ritual, que dentre eles estava o Dijin, né? Sim, esse daí foi realmente uma evolução muito grande, mas que infelizmente não tinham onde usar. Mas se você parar pra pensar, eles eram facilitadores, eles aumentavam a força do seu ritual, né? Então Exato. isso realmente era incrível, era incrível. Apesar de Se eu não E me peso, engano, essa na época- foi, justamente, essa foi o próximo passo, bem lento também, né? Dos nossos materiais pra fazer o ritual, dar efeito pro monstro que tá sendo invocado. Exatamente. O ritual é sempre mais lento que os outros, ele tá sempre lá atrás. A Konami vai, a cada 10 anos, ela aumenta um patamar do ritual. Beleza. Eu queria, então, agora de fato chegando no Gishki, porque esse deck é interessante, de várias formas. O primeiro ponto é, a gente começou a ter evoluções no jogo em que não bastava você usar a carta, você precisava reusar ela precisava ser relevante no cemitério. E o Gishki, ele é absurdo nesse sentido, porque ele tinha a spell, né, a Aqua Mirror, que ela faz o ritual de qualquer Gishki, porque era um arquétipo, então não era interessante ter a porra de um bicho amarrado, pelo amor de Deus. Então, beleza, já tem a carta do arquétipo, que faz ritual de qualquer bicho do teu arquétipo, e ela é buscável pelos bichinhos pequenos de main deck, que se descartavam na mão pra poder adicionar ou um monte de ritual, ou uma spell de ritual do arquétipo, e serviam como tributo inteiro. É todas as evoluções convergindo, mas aí o pulo do gato do Gishki é a spell, que volta pro deck e pega o ritual do cemitério pra tua mão. Isso é absurdo, isso é muito bom, principalmente pra época. Claro, o deck não ajudava tanto, mas a ideia da mecânica é legal, e é assim que começa as evoluções, na verdade, né? É, aquela sensação de não gastar muito recurso, né? Exato, Você porque- vai buscar alguma coisa, recuperar alguma coisa e vai fazer seus rituais no processo. Exato. A evolução principal é a spell de ritual fazer alguma coisa Isso. além de invocar Além. o ritual. Ela tem que agregar, ela tem que voltar, ela tem que dar uma vantagem, fazer alguma coisa. E a spell de Gishki fazia isso, ela voltava o ritual pra mão e se voltava pro deck. Então ela começou, ó, eu vou invocar o ritual e depois que você me usou, ou antes, qualquer coisa, eu vou fazer alguma coisa extra. Exato, que é o conceito de vantagem, né? O jogo tava começando a evoluir pra isso. E o Gishki foi um ponto bem interessante que eu acho nesse sentido. Claro, qual o impacto do Gishki no meta? Ele teve impacto. Como? Aí, infelizmente, o impacto de loop, né, de FTK. Esse foi o impacto dele, que não era pra usar Gishki, era pra fazer o FTK dele, porra. É pra usar a Ghost Crack. Exatamente. Não é pra usar os Gishk. Alguém lembrou de algum mod Gishki, né? Mas Gishki tinha outras spells, né? Além da Aqua Mirror, tinha a Photon Mirror, que você usava vida em vez de usar monstros, né? Que também era uma evolução de algum jeito, né? Tinha a Forbidden Ritual Art, que usava monstros do oponente, né? Só que eram ideias isoladas, né? A Konami foi lá, criou e depois nunca mais repetiu. Mas pelo menos a gente sabe que existe, né? Vai que saia outro ritual que usa a vida pra invocar o ritual em vez de monstros, né? É ideia bem interessante, inclusive, bem à frente, né? Essas ideias aí, que eram bem legais. Inclusive, o Gishki teve essa parada de ser o primeiro deck ritual a ter relevância sendo um arquétipo, justamente porque é o primeiro deck de ritual que tem lore, né? Oi? Eu não sei se a parada das lore, elas já vinham desde antes, ou se essa foi a grande primeira lore, né? Temos aqui um especialista nisso que vai poder tirar nossas dúvidas. Mas tem essa parada também, né? É da lore ali da... Como é o nome dessa porra? Do El Terminal, né? Duel Terminal. Exato. E o Gishki... E até na historinha também o ritual ficou pra trás, que só apareceu na segunda temporada, né? Na época Zexal. Que antes, na 5Ds, o deck de água que tinha lá em Duel Terminal era o Ice Barrier, né? Então o ritual só chegou na próxima geração de Duel Terminal ainda. O ritual na corrida é todo mundo de Ferrari e o ritual no carrinho de mão lá. É na historinha. Eu vou cansar vocês, hein? Mas dentro da temática da história do deck, é tudo a ver, né? A Noelia, que é a líder lá dos Gishk, corrompida, invocando os monstros lá, combinando os caras da sua tribo, né? Combinando os humanos com aqueles tritãozinhos lá e fazendo os rituais, né? Primeira coisinha que ela fez aí dentro da história foi isso. Combinar dois seres em um. Que é a ideia do ritual também, né? Isso é muito Apesar foda, que é cara. mais fusão. Isso é muito foda, quando você consegue amarrar o arquétipo a jogabilidade dele na história dele, tá ligado? Isso Bom é demais. E era uma fantástico, arte cara. proibida, né?
Exatamente. Ritual proibida. Sempre. Pois assim. é. Pariu, isso é muito foda, cara. Eu gosto, eu pago pau pra Adamas Peito, que não tem nem lore, quer dizer, eu não sei, né? Mas não tem nenhum bagulho assim de uma história épica. E, mano, os caras são mineradorzinhos que escavam pedras. E o efeito dele é escavar a carta do topo do deck. Puta que pariu, maluco. Sensacional. Nossa, Muito bonitinho. pois é. Parabéns, Pois é, cara, isso daí parabéns. é ótimo. Beleza. Mas essa coisa da história combinar com o deck mesmo vai ser quando a gente falar do Necros, né? Que o Necros é o que mais representa história e deck, tudo. E jogabilidade, né? Que é o primeiro ritual relevante que tivemos. Pois é, mas depois do Geisha e aí a evolução, né? As spells já invocavam mais de um bicho. Pronto, ok. É, já As tá spells já ótimo. faziam alguma coisa além de só invocar o bicho. Todo mundo tá sabendo. O deck se buscava, né, as suas peças de combo e você conseguia tirar uma vantagem, né, e não gastar muito recurso depois de fazer o ritual. Beleza, checou aí. E depois disso, pra onde que a gente foi? Se quiser. Justamente pra próxima era. E foi o Necros, né? Gente, levar o Eu acho bagulho. que depois do Geisha que a gente não teve nenhuma evolução muito grande, assim, de A ritual. única evolução um pouco relevante, a gente já comentou, né? Que foi os monstros darem efeito, né? Que acho que o Lustro Negro veio antes, ou depois, não Acho sei. que foi depois. Ou junto. Foi depois. Foi Lustro depois? Bem Negro, depois. Depois? 2016, eu Então, acho que foi quando eu Necros comecei. mesmo. O Luz Negros são Então, muito... Necros. Ah, você começou na época do Necrose? Não? Não, eu comecei no ano seguinte, infelizmente. Eu entrei sendo viúva já de Você Necros. perdeu o Necrose. Perdi, cara. Ah, Perdi. Necros, quando saiu, foi uma evolução, porque Graças a a Deus eu nem evolução... consegui comprar. Sabe qual foi a maior evolução que o Necros trouxe pro jogo? Além das artes bonitas? É que os rituais na mão, eles faziam alguma coisa. Você falava, meu Deus, eu tenho um ritual que ele tem efeito na mão, ele faz alguma coisa na minha mão, ele não é só um bicho amarelo na minha mão, eu consigo fazer algo com isso. Daí aumentou o patamar de ritual às alturas, né? Né, mas o pra Necrose meteu o pé na porta, né? Ele, Pra mim tudo foi que o ritual incrível. podia fazer, ele fez, né? Invocar Pois do é. deck, ou invocar do deck, não, usar material do deck, do extra deck, Do foi a extra primeira deck. vez. Primeira Pois vez é. que a gente... Acho que o Gish que não tinha isso, né? Não, Foi a primeira vez foi com o Necrose, usar material do extra deck, usar só um monstro como material e esse monstro buscar a carta. O Pois é. Necrose ainda foi o ápice do ritual e ele combinou com tudo que a gente já tinha visto de ritual, né? Preparação Pois de é. hits entrou no deck, os Dijin entrou no deck, principalmente o Releaser, né? Que foi o Releaser. A nossa gordinha foi banida até hoje, coitada dela. A única mulher do arquetipo foi banida. Isso é machismo. Machismo. Mas aí, falando do Necros, ó, a evolução dele. Primeiro, que tudo era facilitado. Tudo. E eles juntaram umas coisas. No Geisha, que os rituais eram os bichos que você queria invocar, e os bichos que invocavam eram bichos pequenos que você não fazia pra nada. O Necros falou, não, vamos juntar os dois. Agora os rituais que você também pode invocar, eles também vão se ajudar, eles também vão se buscar, eles vão interagir entre eles. O Necros em si, né, ele é o primeiro arquétipo de ritual que você podia usar só os monstros rituais do Necros, né? O Geisha que você não podia fazer isso. Tinha que ter os Geisha pequenos que não eram rituais pra você invocar os grandes. Era uma evolução muito, muito grande, né? E todas as spells de Necros, elas são boas. Não tem uma spell de Necros que você fala, essa daí não usa no deck, não. Se eu não me engano, ele tem 4 spells, são 3, e todas você consegue usar no deck. Pois é. O Necros é isso, ele é o ápice de tudo isso que tinha sido feito até agora, todas as evoluções, né? O fato de você ter o ritual morto na tua mão, porque, de novo, apesar de ter evoluções, ainda é uma carta azul que não faz nada sozinha. Você não consegue invocar, ela tem nível alto, mesmo que tenha nível baixo, você não pode dar no almoço dela. É propriedade do ritual. Então, você consegue descartar pra fazer efeito e efeito bom, pra poder buscar coisas que vão deixar você invocar outros monstros. Vão facilitar os teus rituais. Que, de novo, coisa aprendida com o Gish, que só que ao invés de ser os bichos de main deck, eram os rituais. Então, interessante. Outra questão, ritual como tributo inteiro, Shurite. Infelizmente, não é pra todos. Eu queria muito que fosse pra todos. Todos tinham que ter a mesma coisa. Ser usado como material de tributo inteiro. E ainda buscar um bicho, né? Dependendo do tipo deles. Seria absurdo. Não aconteceu. Mas outra questão. A spell de ritual, como teve a Aqua Mirror, que foi a primeira grande disrupção dessa, pelo que eu lembro, de ter um efeito no cemitério pra fazer alguma coisa. Tinham 3 spells diferentes de Necros. Todas elas tinham um efeito diferente. Por um lado, isso é bom, óbvio, porque você tem diferenças, né? O Arclight foi lançado lá atrás, apesar da forma de você acessar ele serem constrangedores, com aquele Dogra lá, horrível, da normal sumo dele pra poder tacar o cara pro cemitério pra buscar uma... Que porra é essa? É ruim. Mas aí o Khaled... Pagar 2 mil ainda. Pagar, É 3 mil? 3 mil. 3 mil? Meu Deus. Porra, é foda, cara. Aí o O Garen droga é uma droga. O Kaleido foi lá e resolveu isso.
Coincidentemente, entre aspas, você invocava o Unicorn nível 4, que era só o Kaleido inteiro, o Arclight inteiro, né? Mas enfim. E você podia invocar mais de um, tacando o bicho de nível 12 pro cemitério, invocando Valkyrie e Unicorn. Absurdo. E todas elas bania do cemitério, se você não tivesse monstro, pra poder adicionar outra spell pra ajudar a fazer o ritual depois. Sem falar das formas, né? Que você podia invocar. Essa é a principal questão. Duas questões que eu acho primordiais no Necroz, além disso que eu já falei, que é os monstros se pagarem, porque é igual a mecânica da fusão. Com o passar do tempo, você precisou que ela te retornasse alguma coisa. Não é só o monstro ser bom. Os materiais que são usados te darem vantagem. Pra compensar, você gastar menos cartas e as cartas te darem vantagem. Pra compensar o custo de invocar aquele bicho. O Shurit faz isso, o Great Sorcerer faz isso, até o Hexa faz isso. Então, esse é um ponto importantíssimo, tá ligado? De você tributar o bicho e eles terem efeito. Puta que pariu! Foi um ponto muito bom. Tinha outro ponto que eu ia falar, mas eu esqueci. Apesar, né, que se você parar pra pensar, fusão tem muito mais isso dos materiais darem efeito pra você do que ritual, né? A Konami foi muito mais ruim com o ritual, né? Um a cada arquetipe, né? Isso quando o arquetipe tem, né? Porque se eu não me engano, é só Necroz que tem um bicho que quando é tributado faz alguma coisa. Eu não lembro de... A Benten, né? Tem a Benten, né? Que é clássica, né? Mas é bem específica isso. Mas os Necros ali, você descartava ali pra buscar as coisas, e as magias dele usava esse descarte também. Você podia ou usar eles de material no cemitério, ou próprio invocar eles no cemitério com as magias de ritual, continuar fazendo jogada. Pra ser bem honesto, Necroz é o ápice de um deck de ritual até hoje, porque ele tem tudo que uma mecânica de ritual precisaria ter, né? Ele só é antigo. Ele só não usa material do deck, o resto... O resto ele tem tudo. Ele invoca do cemitério, invoca da mão, invoca mais de um ritual, invoca rituais economizando recurso, gera vantagem com o bicho que você tributou, que pode ser tanto do Arclight contra o bichinho lá de main deck. É isso, que a Konami só precisava repetir isso nos outros decks de rituais, né? Só que aí ela não fez. Ela chegou no ápice e foi diminuindo. Pois é, a gente chegou nesse ponto do jogo, o Extra Deck era uma peça fundamental e o Necros justamente combatia isso, o Extra Deck. Tanto que no formato tinha Shadow, né? Tinha Shadow e tinha o Burning Abyss. Dois decks aí que precisam muito do Extra Deck. Necroz foi um ápice tão bom aí pra gente que foi a prova de que dá pra fazer a mecânica ser boa. Dá pra fazer ela ser jogável, ser relevante no jogo. Isso foi muito bom pra quem gostava disso na época. E deu esperanças. Tanto que eles precisaram dar hits severos pra que o Necroz saísse do jogo. Senão ele ia continuar mesmo tendo um monte de deficiência. Mesmo na época, é visível as deficiências que ele tinha. Mas era uma esperança. Tá, eu gosto tanto dessa mecânica, então dá pra fazer ela ser boa. E a Konami foi competentíssima nisso. Mas tem outros detalhes que deixam a gente culcado, né? Porque o Necroz busca qualquer spell, o Trap Necroz não tem trap e só tem spell de ritual, né? Daí é meme hoje não tem uma trap. Pelo amor de Deus, é foda. É meme pro resto das nossas vidas. Zuba, você ia falar alguma coisa da lore aí do Necroz? Pra incrementar o... Não, é que como eles usam armaduras de monstros que já morreram, né? Por isso que eles podem se invocar de qualquer lugar também. É bem legal essa estratégia aí. Por isso que você... E você geralmente é os personagens dentro das armaduras, né? E a maioria é o Shurit. Cara. Os outros, a maioria é o Shurit, que é o principal monstro que você usa pra fazer o ritual. Eu acho que são 3 cada, né? Hã? Eu acho que cada... O Shurit é quase todo mundo. O Shurit é o Trishula, o Brownak e aquele e novo lá. O novo. São 4. O Cláusulas e aquele novo lá. Pois então, o Necroz ainda tem isso, né? Porque, tipo, o deck arquetipo fechado que me fez, ficar maluco pelo Necroz, mesmo depois de ele ter sido banido, porque foi quando eu comecei a jogar, foi esse fato, mano. É foda demais as armaduras que os bichos usam, tá ligado? De dragões fodas, não só de dragões, mas de outros bichos. O cara usa armadura, mano, é foda pra caralho. E na história, né? é a convergência, né, de outros arquetipos, né? Porque você tem o... Cisave Armos lá, que é o... Como é o nome do arquétipo, cara? A Life of Justice. Tem o do Fable, que é o Unicorn e o Valk. E os tem bichinhos... Mist Valley, que é o Clausolas. Exato. E os bichinhos pequenos também são, né? Porque você tem aquela menina de cabelo vermelho, esqueci o nome dela. Ariel. Você tem o velho. Quem que é o velho? O velho é o cara do Gusto lá, o velhinho do Gusto. Não, é o menino do Geisha. É o menino... Sério? Qual é o nome daquele menino? E quem é o Valk? O Valkyrie é esse menino. O Valkyrie é o velho. É o velho novo. O velho, ele... Valkyrie é o velho que fica novo.
Puta. É porque quando ele ganha poder na armadura, ele volta ele ganha, é como se ele... O unicórnio também é um velho que fica nu. Isso, o unicórnio também é um velho, pô. Todos que são magos são velhos, todos que são guerreiros são o Shuriken. E todos que são E mulher é a menina. E, Isso. e outra coisa, Ariel também não tem ritual. Ariel tá lá no Shadow e não tem um ritual. Bizarro, né? Verdade. Porra, mano, que Pois foda. é. Caralho, eu poderia É passar a porque noite na toda história falando ela do morreu negócio. no começo também, né? É. Foi isso. Tem isso. Tem isso também. Mas ela. Aí, caralho. Arrepia aqui. Mas eu tô dizendo, vai lançar, gente, vai eu tô lançar, dizendo. vai lançar ela. Calma aí, vai lançar a Ariel, porra. Zumbi. Puta que pariu. Necroz Nossa zumbi. Senhora. Agora vai. Será que vai lançar um minguado junto? E uma trap que invoca do deck o ritual. Porra, mas eu acho que uma Counter Trap seria, sei lá, seria Ah, interessante. Counter Trap seria justo. Seria justo. Cláusula buscando Counter Trap se descartando, porra. Ué, justíssimo. Seguindo, então, chegando no topo da montanha russa, a gente começa a descer um pouco. Porque se você for fazer um paralelo com a fusão da época, por exemplo, um ano antes não, né? Mas tipo assim, 7 meses antes, em Duelist Alliance, tinha vindo o Shadow, que revolucionou a mecânica usando materiais do deck, por exemplo. O Necroz veio e revolucionou, de uma forma diferente, mas revolucionou. Então, mas mesmo assim, porque o conceito de fazer o Fusion Summon e também o Ritual Summon é muito parecido. Você tem algumas coisas, por exemplo, como o Zefra Necroz, que é um esboço de alguma coisa. Que ele é um monstro, e ele dá efeito e faz o ritual. Só que ele é a spell. E ele usa os materiais na mão, e o ritual tem que vir na mão. Então basicamente ele é um ritual ruim. Mas é um esboço. Mas todas as evoluções dava pra fazer olhando pra fusão, porque são muito similares. E aí depois a gente passa pro próximo arquétipo de ritual, que em 2016, pelo que eu lembro, não teve. Teve na coleção de Shiny Victories, teve o... Ah, sim, teve, né? Que veio o Cyber Angel, que saiu do anime do GX. E veio também a Pré-Preparation of Heights, que era quando os arquétipos já estavam desgarrando de listar o nome do ritual na spell, e a spell na carta de ritual. Veio a Pré-Preparation, que une isso. Mas meio que eles estavam dando uma carta pra uma tendência que estava sendo abandonada já, tá ligado? Mas ajuda, com certeza. E aí nesse ano teve o arquétipo do Herald, né? Que era com as cadeiras, a Bentenhas. Cyber Angel. Cyber Angel, exatamente. Tipo assim, Até foi o alguma coisa, Herald- mas era muito rogue. O Herald, no caso, ele se agregou a Cyber Angel, né? Então, aí fizeram, não foi arquétipo, foi um deck, né? Exato. Eu até montei nessa época, ele é bem legal. Eu acho que depois de Necroz, ele deu um trabalhinho como ritual. Claro, não foi o Tier que nem Necroz, né? Porque ninguém mais foi, até pouco tempo atrás, mas depois a gente chega nisso, né? Mas ele era bom na época dele. E aí que foi uma coisa interessante. A pré-preparação de ritos, ela veio ao mesmo tempo pra falar assim, ó, a evolução evoluiu tanto que a gente vai ter que retroceder um pouquinho. Mas pra não retroceder tanto, quando o ritual vier com uma mecânica defasada, vai existir essa spell aqui, ó, e vai melhorar. Assim, pô, hoje. Não tinha pensado Serve dessa pra alguma forma, coisa. mas faz sentido. Não tinha pensado dessa forma. Porque ela não podia só evoluir ritual, né? Porque ela não gosta de ritual pra fazer isso, né? Ela não podia só evoluir. Então ela falou, a gente vai retroceder um pouquinho, mas aí se retroceder, vocês têm essa vantagem. Porque hoje em dia, a gente olha muito a spell de ritual. Se ela for genérica, às vezes é até ruim, porque o arquetipo é ruim. A gente fala, pô, será que tá citando o bicho em algum lugar aqui pra gente usar a preparação de ritos aqui pra facilitar? Foi o que aconteceu atualmente aqui no OTS Pack lá do Japão, tinha mostrado a pré-preparação de ritos. E todo mundo ficou numa expectativa absurda pra saber qual ritual que seria, que usaria essa pré-preparação, né, que ela veio no OTS Pack. E a gente ficou esperando, ansioso, aí veio o Vendred, mas foi bom pelo menos. Foi bom. Aí, ó, veio a preparação de ritos, veio o Cyber Angel, veio o deck de Taroté também, que só a Mas Taroté que a combinação Cyberand de Herald era boa demais, né? Era. Principalmente que, além da preparação de hits buscando a Perfection e a magia, você dava magia na Benten, né? Era muito bom isso. Não, Voltou aquilo ali, recentemente também.
Aquilo ali juntou algumas coisinhas, né? Que já eram evoluções, porque não retrocedeu tanto, né? Mas ao mesmo tempo também não avançou tanto, né? A gente sempre vai chegar nisso. A gente sempre vai comparar com o Necroz, porque o Necroz foi o auge, ele tinha tudo. Os outros decks depois dele tinham algumas coisas, né? O que o Cyber Angel Herald tinha? Eles se pagavam, né? Quando você fazia o ritual tributando a Benten, com a spell do Herald. E fazia sentido você invocar o Herald, porque o Herald ele era interessante. Só que ao mesmo tempo, as spells de rituais só invocavam o Herald na mão. Era aquela mecânica feijão com arroz que o T falou, né? Invoca o bicho da mão ou do campo, invoca o meu ritualzinho, tem que vir na minha mão. Nenhum ritual faz nada na mão, eles são estáticos, são só bichos amarelos, né? Então era um meio termo, né? É o mesmo termo. Só que uma parada legal que podia ser levado pra frente e nunca foi, é que pelo menos o Cyber Angel, eles são os rituais, ou seja, teoricamente eles são o objetivo onde você chega no teu deck de ritual, e elas trigam quando são tributadas pra fazer um outro ritual. Então esse é um ponto interessante, que outros decks não tem. O ritual ser trigar o efeito quando ele é usado como tributo, coisa que o Necroz, por exemplo, tinha de maneira, se você para pra pensar na ideia, é arcaica, porque é os monstros do main deck que trigam, são usados como material. Então é o ritual de main deck também, né? Vocês entenderam. Os bichinhos pequenos são tributados e trigam quando são tributados. E os grandes? Não, os grandes não. Aí é a mesma coisa, o Cyber Angel ele muda um pouco isso. Então, pelo menos você tem um leve esboço ali em 2016 que acaba por aí. Porque no ano de 2017 é quando vem a mecânica de... Foi 2017? Foi, né? Que vem a mecânica de Lynx e junto a ele veio um arquétipo novo, que porra, estávamos muito esperançosos, que é o Vendread como exclusivo TCG. Pra tentar ser o deck que vai tentar renovar esse sentimento, porque o ritual, uma parada que é legal de falar, ele não é um arquétipo, mas ele é um tipo de invocação onde ele foi ganhando suportes, ele foi ganhando bastante suportes. Então assim, a última coisa, ou uma das últimas que você pode reclamar de um deck de ritual é consistência, porque a quantidade de coisas genéricas que tem pra você chegar nos rituais é muito grande. O Vendread veio com a ideia, não é revolucionária, mas é pra tentar aprimorar aquilo que a gente já falou antes, que é os monstrinhos vão dar efeitos pro teu bicho. E o teu bicho, ele... Qual é o efeito dele? Se ele é tributado, ele tem efeito? O Vendread? O Vendread é quando sai do campo. Quando ele sai do campo, você busca magia de ritual ou um ritual, né? Os principal é isso. Que é bom. O Vendread veio cheio de esperança, né? Não, porque tem um monte de suporte pra ritual e tem um monte de suporte pra zumbi. Exato. Como é que o deck vai ser ruim? Como é que a Konami teria que fazer uma mecânica muito ruim pra Vendread ser ruim? Ela não seria capaz de... A mecânica do Vendread é muito boa, muito legal. Os Vendread que são ruins. A Konami teria que nerfar. Pro Vendread ser ruim, tendo todo o suporte de ritual e todo o suporte de zumbi, é só se, sei lá, os monstros pra dar efeito tinha que estar tudo no campo. Só se fosse assim. Só, né? Só se fosse assim. É foda, né? Imagina só, né? Aí foi exatamente assim. Pois é, cara, foi muito triste. O Vendread, ele veio querendo revolucionar. Ele tinha umas spells. O Vendread faz tudo, né? Continua aquela temática de invocar do cemitério, trouxe usar material do deck, dá efeito de banir, bane material do cemitério. As spells são fáceis. Coisa a mais. Sim. Então, ele revoluciona num ponto que, assim, tudo bem que o Vendread, ele foi naquele exclusivo TCG, naquela onda que a Konami lançava em uma temporada, as cartas divididas nas main collections da temporada, né? Então, eram 4 coleções vindo pouco suporte de Vendread. O primeiro foi muito promissor, eles usam o artifício que eles colocaram, que o Ritual Master falou, né? Que eles retrocedem a mecânica com a pré-preparation of Heights, mas é uma puta carta de consistência. Agora, imagina o quão absurdo é se a pré-preparation of Heights que você ativa e busca 2 cartas, se eles fazem isso com monstros bons. E é mais ou menos o conceito que a gente tinha, né, do Vendread, além de ter todo o suporte ritual com pré-preparation of Heights, porque você podia buscar o Vendread e a spell de ritual, e tem um suporte todo pra zumbi, e esse é o primeiro suporte, mano. Tem mais pra vir. A expectativa tava lá em cima. Os bichos davam efeito, você interagia, tananã. Isso foi tão bruxante. Mas ele, pelo menos, foi o primeiro, que eu lembro, arquétipo, que manda o material do deck pra fazer o Ritual Summon. Isso é relevante. Sim. E ele usa... Essa spell é roubada, tá? Só que tem um problema claro, né? Que para ela ser muito boa, você já tem que estar jogando com outra carta. Porque ela pode invocar do cemitério também. Certo? Ou tô errado? Pode invocar do cemitério usando o material do deck. Que porra é essa? Sim. Então, teoricamente, ela é one card Ritual Summon.
contanto que o ritual já esteja lá. Agora, como que o ritual Então, chega lá? Beleza, mas aí é outro ponto. Mas, porra, a ideia é revolucionária, tá ligado? É bom Pois é. pra cacete. Mas o Vendread, o problema dele é demais, assim, tipo assim, o Vendread tem tudo como todo mundo falou. O T falou, o Zua falou, ele usa material do deck, ele invoca do cemitério, faz um monte de coisa, faz tudo. Então, por que Vendread é ruim? Porque ele conseguiu fazer uma coisa que não tinha há anos. Não vale a pena colocar os rituais de Vendread na mesa. Os rituais de Vendread na mesa, eles são os piores rituais de arquetipo pra você botar na mesa. Porque o Slay, ele ganha ataque quando bate. O outro trava coisa no seu turno. E o outro... o pior que foi... Os Vendread retrocederam a questão de valer a pena você fazer esse custo todo. É só isso. Não valia a pena. Engraçado que... É estranho pensar isso, né? Nesse ponto do jogo, que é tão evoluído, que é melhor botar ele no campo pra tirar ele de lá, pra ele entregar efeito e pegar spell pra você invocar outro ritual. Que vai entrar e não vai fazer nada. Você vai ter que jogar fora pra fazer outro ritual. Inclusive... O melhor que você faz com o Vendread é o Link. Você joga ele fora. Inclusive, teve no OCG, como todos os decks tinham, mas também tinha Vendread Extra Link, Nightmare, Firewall, tananã, e você taca fora os rituais e busca carta e você, bum, toma, jogadas. Mas não é deck o Vendread, quando ele jogou, ele chegou a jogar, gente, porque o pessoal iria forçar a jogar de Vendread, porque ninguém ficou na expectativa à toa, não. Aí o que o pessoal fazia? Invocava o ritual pra tirar da mesa, aí fazia um monte de link. Era ruim? Não, mas eu quero pegar um deck de ritual pra botar o ritual na mesa e tirar depois, em seguida? Pra mim não faz sentido. Até hoje ele é assim, né? Você invoca os rituais pra fazer mais rituais, pra fazer outros links, pra fazer sincro. Mas ritual mesmo, você não faz, não. Exato. Aí você passa na mesa com tudo. Tem Synchro, Exceed, Fusão, se você quiser. Vai ter tudo na sua endboard, menos o ritual. Eu acho que depois a mecânica mais revolucionária que teve foi o Megalith. Megalith, verdade, Megalith, chama do jeito que vocês quiserem. Mas ele revolucionou, né? O primeiro passo é que o conceito básico era: nós temos um ritual... Que não usa magia de ritual. Isso. Aí quando eu falou assim, e se você não tiver a magia de ritual, você tiver só os rituais? Isso daí, na minha visão, é ótimo, porque agora você tendo o ritual na sua mão, você tem duas opções. Ou você usa ele pra invocar ele, ou você usa ele como magia pra invocar outro. Isso daí, pra mim, foi uma evolução gigante. Verdade. Eu falo bastante de Megalith no meu canal, né? Então eu gosto muito dele. E até tirou algumas desvantagens, né? Como você ficar à mercê de cartas que paravam magias, né? O Megalith não tem isso, o Megalith. Exato, ele é um deck muito bom nesse sentido de fato. Foi uma evolução boa, que como eu citei anteriormente, veio um esboço naquele Pendulum de Necroz aleatório, que ele faz mais ou menos isso. Só que os Megaliths se tributam, eles são a spell de ritual e o material. Puta merda, isso é bom pra cacete. E não tem spell de ritual. Isso é muito interessante. Só que eles te incentivam a chegar numa mesa que vai ter ritual. Porque você coloca o Betó e o Betó estoura. Então você vai ter um ritual, pelo menos, pra interagir. Isso é bom, é ótimo, é tudo mas que você quer. O pool demorou a chegar, né? Exato. Até aí era só um deck que fazia ritual estranho. Pois é. É porque ele tem... Eu acho que os Megaliths, eles inovaram na mecânica. Eles valiam a pena você invocar, porque a maioria dos Megaliths, eles buscam outras cartas, sem ser uma vez por turno. Então você invocava o bicho, fazia vantagem e poupava recurso, porque como você falou, eles já eram a própria magia que invocavam outros rituais. Então, eles eram bem completinhos. O problema era a finalização mesmo. O bizarro é de você pensar, sinceramente, assim, cara, eu de vez em quando, se eu paro pra pensar em Yu-Gi-Oh! Eu fico triste. Porque é impressionante como olha onde chega, cara, porque as cartas precisam ter 1000 efeitos. Como é que... E isso é um deck ruim que a gente tá falando, que é o Megalith. Você tem um bicho que vai fazer o ritual summon, ele é o tributo, ele é quem faz o ritual, e todos eles, quando entram, buscam carta pra fazer isso de novo. E não é uma vez por turno. Que porra é essa? O bicho tem 3 coisas pra fazer, só um bicho tem 3 coisas. E aí um busca monstro, o outro busca spell, o outro compra carta. Puta que pariu, que porra é essa? E esse é o deck ruim. É uma porcaria. E o Full, ele vem justamente pra... Ele quebra tudo, né? Porque você faz o ritual summon, entre aspas, honesto. É o bicho que é o ritual, que é a spell de ritual? É. Ele que é o tributo? É, também. É honesto? Não é. Mas beleza, ele faz isso e invoca o ritual. Ele que é o follow-up? Ele é o follow-up também, que ele pega o ritual quando ele... Passa a cozinha, traz uma água de coco, faz o café.
Ele invoca o ritual da mão. E aí o full, ele entra, pega o bicho do cemitério, né? E invoca do deck. Vira do nível do bicho. Vira o nível do bicho e ele é o tributo também. E ele é tributo? É, né? Ele é o tributo ele também, pode ser tributado. E ele invoca Ele pode ser. do deck. E ele é a interação que invoca do deck. Ele invoca do deck. Isso é absurdo. Absurdo. Agora, a gente começa a entrar em outras questões que eu acho que é muito, muito difícil de você contornar em qualquer deck de ritual. Que é, primeiro, no caso do Megalith, que é o que a gente tá falando, essa ideia é sensacional. De você, os bichos sendo os teus tributos. E todos eles buscam cartas, então não fica caro. Pelo contrário, é extremamente barato de você fazer os rituais do Megalith. Mas qual que é a grande questão? Como ele é um deck de ritual que não tem spell de ritual, e o ritual no campo são as tuas spells, você precisa colocar o primeiro lá. E aí, como é que eu coloco o primeiro? Aí você Exatamente. precisa dos suportes genéricos, que é os Manju, Senju, e principalmente, nesse meio tempo desse entre-safra, que é os Impicantation. Que é, cara, como é que pode? É uma parada de ritual de um bicho, que precisa revelar, obviamente, o ritual da mão. Se invoca da mão, invoca outro do deck. E o bicho que vem do deck adiciona qualquer porra, qualquer ritual. Ou qualquer spell de ritual, dependendo de quem você faça. Mano, é absurdo. Isso é um pack que você coloca em qualquer deck de ritual, que é impossível você não fazer o ritual summon. Mas é onde chega a parada, né? Você faz o ritual summon. Sempre. É extremamente consistente. É. Mas quem vale a pena fazer, né? Quem vale a pena colocar na mesa? Então, E qualquer ritual, você faz qualquer ritual. Aí você pega a lista aí de 1000 rituais, cadê? Você pode fazer qualquer um deles. Qualquer um deles. Eu acho que você citou uma coisa muito boa. Os imps, como mecânica, né? Eles são um próximo passo pros rituais. Eu acho que eles foram um esboço do que veio depois. Porque eles eram monstros de main deck que suportavam qualquer arquétipo de ritual. Eles tinham os rituais deles, mas os próprios rituais dos imps também eram para suportar os outros rituais. Então eles tinham uma spell genérica, eles eram genéricos, eles realmente viram assim, ó, eu vou fazer um arquétipo fechado, só que esse arquétipo fechado ele serve para auxiliar outros arquétipos. Então é um arquétipo que auxilia outros. E eles se focavam no ritual, né? Que você não podia fazer extra deck. E foi um respiro pro Necros também nessa época. Que eu lembro que você fazia 2 imp, fazia seu jogar de ritual, tributava os imp e fazia o Venet. Tem o Venet ou o outro lá. Eu acho que em mecânica, os Impicantes para ser suportes, né? Porque fusões já tinham algumas coisas assim que você poderia usar para juntar, né? Tanto que existia um monte de deck que era um monte de fusão misturado, né? Como Invoked, Shadow, essas coisas aí. Agora, ritual... e os concorrentes deles também é muito forte, né? Invoked, igual você falou, 2017 tinha muito deck forte naquela época, né? Fusão 2017, ganha Invoked 2018. e o ritual ganha os Impicantes, né? Eu acho que não foi muito cara. Muito justo, a gente não pode reclamar muito. Então, de fato, o Impicantation, assim, é revolucionário. É muito forte, muito, muito bom. E, como a gente falou do Aqua Mirror, e a gente falou das spells, dos rituais do Necros, das spells, que no cemitério fazem alguma coisa, cara, esse do Impicantation é covardia. Ele tributa o bicho do campo, volta a spell pra mão e... Faz outro bicho. E invoca outro bicho, que vai buscar outra carta de ritual. Você sempre tem ritual. Que porra é essa? Sempre tem, tá ligado? Isso é bizarro, é muito forte. O Impicantation, assim, cara, é uma das paradas mais revolucionárias que tem pra qualquer mecânica, porque ele serve pra mecânica inteira, pro ritual, que porra é essa? É muito forte. Mas aí a gente chega no próximo problema, que eu acho que é muito difícil você pensar que o ritual algum dia vai sonhar em ser relevante de volta. Por quê? Os concorrentes, como vocês falaram das fusões, você tem os monstrinhos de main deck que servem pra chegar nas spells de fusão, ou são materiais de fusão que trigam efeito quando cai no cemitério, sendo material de fusão. Beleza. Mas e os rituais? Você pode ter tudo isso? Pode. Os rituais podem se descartar pra fazer coisas? Podem. É extremamente consistente? Sim, tem Impicantation pra isso. Beleza. Mas a parada é, quem você quer colocar na mesa, teoricamente, tá no main deck. Isso faz com que, pra você chegar nessas cartas e ter a combinação, versatilidade de tributos, spells, dos monstros rituais em si, e no suporte genérico que você precisar, você vai precisar colocar 40 cartas no teu deck só pra isso. Então, fica um espaço muito louco. E volta àquela sensação do início, né? Que você tem que gastar muito recurso pra fazer o ritual. Porque você tem que buscar o ritual, você tem que ter os materiais, você tem que usar a magia. Pois é, porque parece que o jogo evoluiu, mas a mecânica de ritual, ela tá evoluída comparada ao começo, mas o jogo tá em 2022 e a evolução do ritual tá em 2015, tá ligado? A evolução do ritual evoluiu só até ali. 5 anos.
demora 5 anos pra evoluir o ritual, né? Pois O é. pessoal já tá evoluindo e... Por isso que os caras sonham em colocar o ritual no extra deck. Porque Exatamente, Não, cara. Que é muito difícil. Eu acho que perde Isso daí identidade, mas eu não concordo com isso, não. Eu acho que o ritual tem que ficar lá, porque se a Konami quiser que ele fique bom, ele fica. sabe por que Ela é já difícil? provou isso algumas vezes. Mas sabe o que é difícil? Porque na época em que o Necross foi meta, você tinha um mundo onde, basicamente, você não perdia quando você ia segundo. E eu acho que esse é o grande ponto, porque o jogo que a gente vive hoje são mundos onde você tem uma carta que faz a jogada inteira, essa tua jogada inteira praticamente ganha se você começa. Mas você tem a versatilidade, o oponente pode fazer isso também, então você não pode perder se ele começa. Então você coloca hand traps. Então você tem um deck que faz jogada com pouca carta. Tua engine é curta. Tem muito espaço pra TK, porque você precisa TK. Hand traps, pra não perder. Então você coloca 15 hand traps no teu deck. Como que você vai fazer isso no deck de ritual que precisa de 2, 3 cartas pra fazer a jogada? Pra encontrar a combinação de cartas que vai fazer isso. Porque quem você quer invocar não vem do extra, vem da mão. Ou do deck, sei lá, é um bicho do main deck. Então come muitos Mas lotes. Então, aí é muito simples. A gente só precisa de um monstro que ele entre e faça tudo. Pronto, dedo normal sumo, pega a magia de ritual já Precisa de uma invoca o- Towers de ritual. Só precisa disso. mas você Acabou. percebe o quão difícil é isso de você fazer isso de maneira orgânica, sem parecer que você tá colocando. Tá criando um dragão de main deck com 5 efeitos absurdos de vantagem. Normal soma, adiciona spell de ritual e um monstro de ritual. O bicho do cão pode dar efeito e, sei lá, mano, transformar no nível que você quiser. E quando ele é tributado, ele busca uma carta. Tinha que ser algo nesse nível, tá ligado? Pra fazer isso. E não poder ser alvo também. E não poder ser alvo pra não tomar velha. Percebe o quanto complexo isso é? Pra você. Aí sim você conseguir ter poucas cartas na engine que sozinha faça a tua play rodar. É muito complexo. Por isso que eu acho que vai ser. O ritual só vai voltar a ser relevante de uma maneira assim. De fato relevante, porque ou é isso, ou eu tenho a minha mão inteira pra combo e eu ganho quando eu começo. E quando eu sou segundo, eu rezo pra Deus. Porque se não for isso, não vai ter como. Só vai ser relevante quando eu não perder, quando eu começo, quando eu vou segundo, perdão, e não tenho hand traps, que era 2015, com o Necross. O BA podia começar e você não ia perder, porque sim. O Necross também podia começar e ele não ganhava de todo mundo, porque sim. Era no recurso. Então eu não precisava ter hand trap, tá ligado? 15 hand trap no meu deck. Não precisava. Aí era tranquilo. Então eu acho que isso é muito complexo. Tanto que o Necross tá full power e hoje não faz nada. Tendo muito Pois mais é. suporte do que ele já tinha. Esse é o ponto. Pois é. Mas, né, a gente não falou do último deck que chegou a ser competitivo, né? Se a gente tá falando Queridinha de competitivo, da academia agora. a gente tem que falar dele também, né? Tem. Melhor deck de ritual que já tivemos. Só que ele também não é um deck que faz muito ritual. Que é o Ele é um Drytron. deck que inova, né? Exato. O Drytron, ele é maneiro, porque... O Drytron! Vamos falar agora do nosso queridão, o Drytron, o melhor deck, ou pelo menos a melhor engine, né? O Eu deck não que sei tem a melhor magia de ritual. Exato. Melhor que a do Zimp não é, não. Ela é muito boa, mas a do Zimps é brava, maluca. brava, cara. brava. O ruim da Spell de Imp é ter que ter Impicantation, né? Olha, os Drytons, você pode falar que ele é uma mecânica que ajuda a ritual, ou ele é um deck de ritual, mas ele, pra competitivo, ele até agora, ele mostrou pra gente várias coisas, né? Porque ele foi no caminho inverso do Necross, né? Quando eu cheguei no Necross, eu falei, você elimina os bichos que são pequenos de main deck, né? Que não são rituais, né? E aí você faz só os rituais ter efeito. Aí o Dead falou assim, não, vamos fazer o contrário. A gente vai fazer só os bichos de main deck terem efeitos e os rituais a gente não quer saber não. Só que o plus é que a gente invoca qualquer ritual que você quiser. É isso. E o Drytron também mudou como você vê o monstro de main deck, né? Que ele, além de usar o material diferente, que vocês vão falar já, ele é todo recurso em um monstro também. Ele busca em um monstro. Ele faz a maioria das coisas com um monstro só, que é bem interessante. Quando foi anunciado o Drytron, eu não sei vocês, mas na época, tudo que eu pensei foi ver o Impicantation legal, decente, tá ligado? Porque, obviamente, quando a parada lança, a menos que seja extremamente escancarado assim na tua cara, você não sabe o caos que pode ser. Então, eu também pensei isso. É um Impicantation que deixa eu usar o extra deck. Exato, Olha, isso já é tá bom. melhor, já tá melhor. Exato, isso é ótimo, tá ligado? Então, isso é maneiro pra cacete. O Alpha se precisa tributar ou um Drytron ou qualquer ritual. Beleza. E aí ele vai entrar pro Special e vai adicionar qualquer monstro ritual do deck pra tua mão. Meu Deus! Caralho, que engine! Top Essa demais. engine vai servir pra eu invocar rituais. A ideia era essa, né?
Esse era o ponto, é o que a gente imaginava. E aí, obviamente, a questão evolucionária do Drytron era que, como a gente falou de várias evoluções, inclusive de pagar a vida no deck de Gishki, o Drytron tacou isso pro caralho, porque a gente tá na época que nesse meio tempo teve a quebra da era Link, e os Links não tem como ser usados como material pra fazer o Ritual Summon, porque não tem nível, e o Ritual é baseado nos níveis. Então uma spell de Drytron deixa você tributar qualquer monstro ou máquina pra poder invocar um monstro compatível com o ataque do tributo que você fez. Então você agora, a moeda pra fazer o ritual, o teu tributo, não é o nível, é a quantidade de pontos de ataque do teu monstro. Tanto que o nível deles é todos nível 1, que porra é essa? Como que eu vou tributar 8 Drytron pra invocar um Blackluster Soldier, tá ligado? Não dá, né? Então eles fizeram isso. Isso foi bem massa, bem interessante, cara. O Drytron revolucionou assim de um jeito absurdo a mecânica do Ritual Summon, né? Absurdo mesmo o que o Drytron fez. A mecânica de Drytron de usar ataque por si só é muito boa, né? Mas além disso, eles conseguiram invocar os rituais do deck, né? E gerar vantagem enquanto você ia fazendo, né? Porque se você esquecer que o Drytron ele usa extra deck, faz um monte de coisa e só invoca um ritual no final das contas, você lembra que eles vão se invocando, fazendo vantagem, e aí no final, além de você invocar o seu ritual, você fez uma vantagem incrível antes de fazer isso. Você fez um monte de coisa, você passou por tudo que você podia, e o ritual lá nem foi mais custoso. O ritual já foi até um brinde. Eu fiz um monte de coisa aqui, toma aqui o ritual na mesa. Foi um brinde. O Drytron na época, só pra ele invocar o Herald, ele já tinha 4 fases na mão. Só brincando, só invocando os Drytrons. Daí foi muito bom. A gente Eu lembro logo que saiu, eu pesquisei todos os rituais do jogo com 2000 ou menos de ataque. Todos. Cara. O Herald é o melhor. Na época do Impicantation, eu já olhei isso, tá ligado? Eu peguei a tabela aqui do DB e bum, todos os rituais. Eu até pensava, porra, eu vou conseguir colocar aquele Lord of the Head, tá ligado? Aquele ritual do Red Eyes. Brabo, maluco. Nossa, um Shinobird, eu vou colocar um Shinobird fácil na mesa. Cara, é foda, tudo bem, facilita, né? É bom. E aí os Drytron, obviamente, porque o Drytron, pra ser barato, o bicho tem que ser fraco, né? Os pontos de ataque dele tem que ser fraco. É um ponto, tem inclusive... Que ser 2000 ou menos. Exato, é um ponto interessante, porque pra ser... digamos assim, o que o ritual deveria ser, se o ritual é onde você quer chegar, teoricamente... ele teria que ser um boss, né? Ele teria que ter um ataque alto, então você teria que gastar 2 Drytons pra invocar um bicho de 2,100 de ataque, por exemplo, tá ligado? Tributar 2 bichos pra poder invocar esse. Tem vantagem? Tem, porque os efeitos deles são vantajosos e pegam cartas, mas não é o que você quer. Você quer invocar os bichos pequenos, mas pra valer a pena, aí a gente começa a entrar em covardias, que o deck chega, né? Do Herald, descartando 1000 vezes, a Benten trigando 1000 vezes, porque todo Dryton União tributa, Carre, que era uma máquina. União Carre era máquina, que é máquina, equipando a Eva. Se equipa, não, equipava na época o carinha Knight. que mila um monstro de luz. Down Knight. Aí ganha 1000 e fica com 2000 pra ser tributo, pra poder fazer o Herald, enfim. A gente tem nessas covardias. Mas como mecânica, o Drytron, assim, realmente foi uma evolução fantástica, cara. Fantástica e foi bom. Eu fiquei feliz. Mesmo o Drytron sendo o Drytron, eu fiquei feliz em ver cartas azuis sendo usadas no main deck. No começo, não tinha Drytron de ritual. Não tinha. Você só passou a usar quando a Benten foi irritada e caparam muita coisa. Beleza, então e aí tentar jogar em volta de draw, pegando aquele bicho grandão. E tem um Drytron de main deck. Porque hoje tem o quê? 2 só, né? Tem só tem 2. Beleza, e ele tem Inclusive eu achei que o Mubeta ia ser um ritual de 2000, veio Exceed. Então, e o Drytron tem uma parada que ele é o primeiro ritual máquina, tá ligado? Não tinha. Sabe? Como que não tem? Não tinha. Agora e que é um tipo que também recebe suporte de um monte de coisa, né? Pois é, máquina apesar de não usar, né? Mas... só emergência que usa. De fato. Mas no final das contas, o que o Drytron trouxe, assim? Porque a mecânica de poupar recursos já existia. De invocar o ritual de outro lugar já existiam. Mas se você parar pra pensar, o que o Drytron tinha que os outros decks de rituais não tinham? É muito fácil. Eles faziam muitas coisas além de invocar ritual. Então, você expande o seu deck de ritual. Eu tenho um deck de ritual antigamente, o que eu queria fazer com ele? Invocar ritual. Agora, eu vou conseguir invocar meu ritual? Vou, mas eu vou fazer Exceed, Link, vou fazer o que eu quiser antes, fazer vantagem, gerar um monte de coisa, e no final, meu ritual tá lá. Não é que nem o Vendread que você fazia ele para invocar um monte de coisa, mas não tinha ritual na sua board final. O Drytron avançou. Não, você vai fazer um monte de coisa e vai ter o ritual na sua board final. Nem que seja só um, mas vai ter, e ele vai ser relevante, que é o Herald. Apesar de eu achar um pouco bizarro também, porque o Drytron parece que ele é tipo assim, o pêndulo, tá ligado? Porque o pêndulo, ele só é bom, ou era bom, porque ele era uma toolbox pra você poder
fazer todos os outros summons do jogo. Ele só era bom porque você conseguia colocar 2 bichos nível 4 na mesa, fazer um Exceed, conseguia colocar um Tanner e um não Tanner tranquilamente com Special fácil pra poder fazer um Synchro boladão, e você ia retendo o recurso porque tava todo mundo no extra, todo mundo ia ser pendulado de volta. O Drytron me parece ser exatamente a mesma coisa, apesar de ser um deck de ritual, é parecido com o Vendread, porque você invoca bem, invoca, porque você precisa ter ela no campo pra tributar e buscar alguém. E o Drytron entra na mesa. Aí dá tempo, você invoca. Mas você vai pegar a espada do ritual de volta e ela vai ser usada como material. Você não quer ela ali, tá ligado? Ela é um ritual que te ajuda a chegar num lugar. E que precisa ser invocado pro campo antes. Então tem um pouco disso, né? O Divine, o Herald só é o que é, porque a Benten é o que é. Então ela pega um monte de coisa. A Iva também deixou injusto, mas tipo, ok. Mas me parece ser um retração nesse sentido, tá ligado? Porque pra ser bom hoje, ele precisa fazer um monte de bicho, o ritual te dá camadas dessa de Special Summon enquanto busca a carta tributando bem tem, e você faz links, e você faz exceeds. E o bom do deck de ritual é isso, porque o Draconides você faz na volta, ou você faz quando você não tem mais opções. E é basicamente isso, infelizmente. A mecânica fica um pouco ocultada nesse sentido, tá ligado? Chato, mas no momento... E os efeitos dos monstros main deck ultrapassou só buscar magia e monstro, né? Eles trazem do cemitério, eles compram cartas, a nova invoco do deck. É um deck... Eles não são só materiais de tributo, eles são materiais pra outras mecânicas, que é o Link, basicamente. Então, ele é o ápice, assim, em questão de força. O Necrosis foi o ápice na revolução. Natural, né? Eu acho que foi evolução natural, porque não dava pra um deck evoluir, ele tinha que ter capacidade de fazer outras coisas, porque um deck bom hoje, raramente ele vai fazer só uma coisa. Raramente. Existe? Claro que existe, né? Tudo tem exceção no Yu-Gi-Oh! Mas raramente ele vai ficar preso. Porque o que faz um deck ser bom é o quanto ele é versátil, o quanto ele consegue fazer outras coisas, fazer uma toolbox grande, né? E o Drytron tem isso. Então chegou tão grande, né, o ápice do Necroz, lá atrás, o Necroz faz tudo, o ritual tem efeito, as magias são boas, faz um monte de coisa, e ela foi decaindo, e fala assim, ó, agora além de tudo que os rituais a gente já aprendeu, você vai poder fazer outras mecânicas. Você entende que o Necroz, por exemplo, você colocava os bichos lá, e tipo assim, era onde você queria chegar, mas você podia usar ele, o Unicorn e o Dijin, o Unicorn e o Manju, e fazer o Lavaval Chain. Você podia fazer o Emerald, o Dueler. Você podia fazer. Não era o objetivo, mas você podia. O Drytron, o objetivo dele é fazer outras paradas. Parece, tipo, ele vai a fundo? Vai. Mas o objetivo dele é fazer essa parada, tá ligado? Parece que a evolução do ritual que eu vejo é que o ritual, ele vai virar daqui pra frente uma mecânica que ela vai evoluir em que sentido? Colocar o ritual na mesa. Beleza. Vai te incentivar a isso? Mais ou menos. Porque ele vai te incentivar a colocar o ritual na mesa porque... é uma forma, uma mecânica muito consistente. Com certeza, se vier uma revolução, vai te ajudar ainda mais a colocar esse ritual. Então é um Special Summon mais fácil, extremamente consistente, mas que você vai usar ele como escada pra chegar num lugar. Então o ritual não é o fim, ele é o meio do caminho, entendeu? O deck de ritual vai servir pra isso. Eu acho que é a próxima evolução, ainda mais vendo o Drytron do jeito que é. A menos que a Konami capriche muito em um arquétipo novo de ritual que seja o foco, é o ritual, uma parada. Tipo assim, quem tenta fazer isso é ruim, você entende? Que quem tenta fazer isso é ruim, o Magic Key tenta fazer um pouco isso, apesar de ter outros monstros, ele tenta fazer um pouco, né? O Libromancer tentou fazer um pouco aí também, mas é ruim, né? Então, o Drytron parece ser agora o novo padrão. Eu concordo e discordo com você, porque mais uma vez, vamos lembrar, o Drytron ele faz um monte de coisa, mas ele, no final das contas, ele também quer botar o ritual lá. Porque quando ele era meta, ele queria botar o Herald, né? E hoje ele tenta fazer outras coisas, tipo botar os Megalites pra botar um Berton. Só que, claro que antes disso ele não vai fazer só. Ele vai botar uma Polusa, uma outra coisa junto. Então eu concordo e discordo de você. A gente vai querer fazer outras coisas, mas no final das contas, o ritual vai estar lá. Porque o ritual vai valer a pena de ele ficar lá. Junto de outras coisas, né? Não vai fazer só ritual. Eu acho que fazer um deck de ritual que invoca um ritual, que você quer botar só ritual na mesa, não vai mais existir. Não é... Isso é retroceder. Pra mim, isso é retroceder. E o Drytron, além de fazer os rituais, além de fazer os monstros extra deck, né? Ele é uma mecânica que vai servir para outros decks de ritual no futuro, que a gente vai sempre pensar no Drytron, quando criar outros rituais. Se a Konami, igual eu falei, se a Konami cria um ritual de 2000 ou menos, eu já vou pensar no Drytron, eu vou pensar, dá pra pôr no Drytron? E eu continuo assim, todo ritual que sai eu penso se dá pra pôr no Drytron, que é o deck que eu tenho também, mas... Querendo ou não, ele ajuda os rituais. Ele ajuda. Não, querendo ou não. Aí o ritual, por isso que o ritual tá no main deck, né? Ele serve pra invocar coisa do extra deck. Pois é, exatamente. Eu acho que
Querendo ou não, todo mundo aqui gosta de ritual, todo mundo aqui é fã de ritual, mas querendo ou não, eles não vão ser sempre o chefão, né? Do mesmo jeito que existe síncros que não são chefão. Às vezes tem síncro que você usa pra fazer outros. Mas no final das contas tem um lá que é o chefão, né? Você usa pra fazer tem síncro, né? Tem link que serve pra fazer outros links, tem rituais que servem pra fazer outros rituais. O jogo tá voltando pra isso, né? Antes, 2 anos atrás, 1 ano atrás, todos os decks faziam todas as invocações. Agora eles estão se fechando de novo dentro das suas invocações, né? Por isso que o ritual, sempre que sai um ritual novo, eu vou pensar no Drayton, que o Drayton é a minha mecânica de ritual, mais que eu faça outras coisas hoje em dia. Exatamente. Você tem que fazer o ritual. Eu tenho que chegar ao ritual. Tem que ter um ritual que me faça querer chegar nele. Eu também não posso fazer só ele, senão eu vou perder. Eu vou levar uma Ashe, qualquer coisa e perder. Eu vou levar um Nibiru e perder. Não pode, não existe. E o Drayton também trouxe outro passo da evolução, que é usar a Matéria Exceed como ritual. Isso também foi muito... É verdade. Esse daí foi ótimo. Muito. Esse daí eu gostei muito, Zuba. Bem lembrado. Isso daí, agora a Konami ela pode fazer um monte de coisa à medida disso. Exatamente. Então, e o legal é que, tipo assim, cara, vocês têm esperança que o ritual vai ser... Porque tem tanto lugar pra você olhar, não só no ritual, mas pra fusão também, mas no próprio ritual em si, tá ligado? Tipo, essa parada de deixar o material é ótimo. A parada do Vendread, a carta recente que lançou, que você ativa a spell, invoca o bicho do deck, e só depois é que você faz o ritual, tá ligado? O primeiro efeito da carta de ritual é invocar um bicho do deck. É invocar um bicho, tá certo. Você invoca o bicho do deck. E aí depois você faz o ritual summon de um bicho que pode vir no cemitério também. Ou seja, ela pode ser o one. E que você vai jogar ele fora daqui a pouco também, né? Você vai fazer aquele ritual pra fazer um link, calma aí. Um link também. Então, ela pode ser one card play, tá ligado? Tipo, então tem muitas evoluções que podem ser feitas. E é só a Konami focar. Mas vocês têm esperanças que no Yu-Gi-Oh! Moderno o ritual vai conseguir ser algo que não seja simplesmente o deck em que eu posso fazer a win na minha mão, pegar e colocar no campo, como o Drayton fez? Igual eu falei aqui, os decks estão se fechando em torno da invocação dele de novo, né? O Sword Soul faz sincro, o Despia faz só fusão. Quem sabe um dia a gente tem um ritual aí. Mas pra fazer um ritual bom tem que ser tão absurdo quanto o Drayton, né? Que é muito recurso pra pouco monstro bom. Pode ser o contrário também, né? Ser monstros com efeitos muito bons e muito serem bons. menos monstros. Ao invés de ser tantas cartas boas que você precisa usar 3 de cada. Igual você falou, se você, em vez de usar 3 de cada, se você usar 1 de cada, igual o Evil Twin, você usa uma carta pra fazer tudo, ia ser muito melhor, né? Eu acho, honestamente, que hoje... Mas não vai acontecer, não. Não vai. Pro ritual chegar no mesmo patamar que os outros decks, falta só um card combo, né? Porque hoje em dia, todas as mecânicas têm um card combo, por mais que pareça absurdo, eu acho muito absurdo o Invoked, além de ele sozinho, tá na mão dele, ele fazer uma fusão, ele voltar pra sua mão pra no próximo turno tu fazer uma outra fusão de novo. Isso pra mim é um absurdo na mecânica de fusão, e ritual pra chegar nisso vai demorar muito. Mas se você passa pra pensar, se o Manju, além de ele buscar, ele também fizesse o ritual, pronto, já ia avançar anos-luz ali o que ritual pode fazer, né? Mas é isso. Tipo, tem que ter uma lista de main deck, digamos. Tem que ter um pool que seja uma normal sumo. Isso, bom. Não, muito não bizarro. Nem roubar na mecânica, né? Ele podia ter o level dele. Imagina o Manju mesmo. O Manju entra, busca e ele faz spell de ritual. Só isso. Isso daí já iria facilitar. Porque aí seria um card combo. Agora, rituais hoje, o máximo que você consegue fazer é 2 cards combo. Mas mesmo assim, ele ia entrar, fazer ritual, mas se você não tivesse o ritual na mão, não, mas você vai ter que usar mais cartas. Você tem que usar mais cartas. Não, mas ele vai... Ou ele busca o ritual, ele busca magia, né? Por isso, esse é o grande problema do ritual. Sim, por isso que eu tô falando. Pra ele evoluir, o mesmo monstro que buscou o ritual tem que invocar ele. Ou a mesma carta, sei lá. A mesma coisa. É a spell do Vendread, né? Mas... Tipo isso. Mas
A Spell de Vendread, ele invoca o monstro, mas você ainda tem que se virar pra trazer o ritual de alguma forma. Enviar ele pro cemitério. É sempre assim, tem que sempre ter uma combinação. Por mais que ela facilite, o máximo que você vai conseguir é diminuir de 3 cartas pra 2. Mas tem esperança sim. Temos esperança. A mecânica de nível tá ultrapassada. Eu acho que Verdade quando a Konami trazer um suporte nível Aleister pra ritual, e ele nem precisa ser roubado e ficar voltando todo turno não, que nem o Aleister, né? O Aleister ainda faz isso. É só pegar e invocar. Reclam, vocês têm. Eu acho que não deixamos passar nada, não, né, cara? Eu acho que não. Acho que a gente reclamou. É que é relevante, não. Só se vocês quiserem falar o que veio depois de Dryton. O que veio depois de Dredd? Não fez porra nenhuma, essa desgraça. Porcaria. Porcaria. Veio a arte de ritual refinada. Né? Nossa Senhora. Veio o Magic e o Libromancer agora, que são... A revolução do Magic é fazer ritual com monstro amarelo. Pariu, bicho. A Advance de ritual art em arquétipo, tá ligado? O Magic ele revolucionou por quê? Porque agora o ritual também é Tana. Vai tomar no cu. A única revolução dele. Mas aí ele retrocedeu no resto tudo. No resto tudo ele retrocedeu. Ai, cara. Beleza, galera. E todo mês sai suporte pra Magic? Claro. Todo dia Toda sai um vez que monte de sai um extra. mago, Tem 1000 é demônios pra suporte. invocar, né? Então vai demorar. Toda vez que sai um Mago Negro novo é suporte pra Magic. O Mago Negro é outro, né? Que tem também meteu. Outra parada que. Mago Negro Ritual também. Até esqueci de falar, né? Que é uma parada que eles tentaram fazer em um deckzinho ou outro, né? Que é ter a spell dupla, né? O Magic tem. O Dark Magician teve antes. De você ativar ela e ou você faz fusão, ou você faz ritual, tá ligado? Tipo, bizarro, mano. Porra é essa. Agora, pra finalizar, vamos falar da próxima inovação de ritual. Que é aquele ritual que não serve nem pra ser invocado, nem pra nada. Serve pra você buscar o Magician Souls e fazer o resto do seu combo. Puta que pariu. Essa daí é a melhor mecânica de ritual que tem. O ritual mais recente é esse. E ele é uma negação no campo. Cara, ele é bizarro. Ele é muito bom. Porque o único defeito dele é ser 2.100 de ataque. Tinha que ser 2.000 de ataque. 2.100 é 2 Dryton, não dá. Já pensou? Porra. Então, é engraçado, né? Porque essa parada aí, de fato, por exemplo, a gente volta de novo no Necroz, né? Porque o da descarta, fazer feita, nanã. Mas outra parada que o Necroz tinha também era de... Não é só descarta pra buscar coisa, não, né? Ele te protegia. A Trishula protegia o teu Necroz no campo de alvo. O Valkyros negava a batalha. E o Gangni prevenia destruição, de sair e dava ataque. Enfim, então você tinha uma parada pra fazer. E... ver o Sauravis, que inclusive é uma hand trap que, tipo, ninguém pensa em colocar o Sauravis. Eu joguei, tá? Eu jogando de Necroz, eu gostava... A minha endboard não era fazer Ventus Ruler, não. Era Unicorn Sauravis. Era isso que eu queria, porque negava efeito invocação com Sauravis, ele voltava pra minha mão e virava hand trap depois pra negar o alvo do Unicorn. Porra, era o sonho. Era bala demais. Puta que pariu, que saudade. Pois é. Enfim. E aí, esse filha da puta é o ritual que... Cara, ele tem... Yu-Gi-Oh! 2020 é foda, né? 2022. Ele tem efeito absurdo de campo, mano. Ele nega e volta pra tua mão. E ele follow up, porque ele sozinho se revela, volta pro deck e pega o bicho que invoca... vai tomar no cu. Tem como não, Mas ninguém quer invocar ele. O deck Dark Magician pode invocar, mas não vai. Mas pode. E vai ser bom, se quiser. Porque, Se cara, ele fosse 2.000... ele nega, volta pra mão e invoca o Dark Magician. Pois é. Que porra é essa? Como é que pode, mano? Um bagulho Ele tem tanto volta efeito. O Alma lá que vai comprar a carta pra você ainda. Ele volta pro topo, não é? Não, Se isso não ele for volta, evolução, não sei o que ele é. volta pro do topo? campo. Do campo ele volta pra mão. Não, Como ele volta- da mão, quando você revela ele Ah. volta pro topo? Aí volta pro Não, deck. ele volta Aí qualquer volta pro carta. deck. Qualquer Volta outra pro deck carta. só. Qualquer outra carta pro deck. É. Hum, Só que a pior na sua mão é ele, porque ele é um ritual. Depende. É. Depende, você vai comprar um driver. Ah, porra. Aí você tá comprando 2 bichos amarelos, aí é difícil. Tem o bicho amarelo que busca dar mais Sansou. Se te fuder, maluco. Mas é isso, né, T? A evolução é ritual que você vai usar em qualquer deck. Acho que não é de ritual. É uma evolução, querendo ou não. a um salvação é invocar o ritual do deck, mas usando pouca carta. E sem usar bicho amarelo. Não vem Quando falar sai de uma arte carta, de ritual. Exatamente. Quando sai uma spell de ritual, que você invoca o ritual do deck, usando material do deck, aí a gente vai pro outro patamar. A expectativa é um E Brown que eles têm um efeito bom no campo, tem que ter isso também. Tem que ter isso. A expectativa é ter um Brownak que você descarta, busca a spell de ritual, dá a spell de ritual, manda o material do deck e invoca o Brownak que você descartou do cemitério. Matei. Mas isso é ótimo, T. Isso daí e nem é tão roubado se você parar pra pensar.
Se fosse fechado no arquétipo, só enviaria Necroz, nem seria uma coisa, meu Deus do céu. Não, acabou, eu usei Brownar como exemplo, mas seria isso. Porra, ia ser top. É isso que eu quero. Então é isso aí, galera. Vocês puderam ver o quão o ritual é bom, mas o melhor ritual ainda é o hamburgão. Invoquem ele, põem ele no seu deck. Ele pode ser usado no Draito, que ele tem 1850 de ataque. Até nisso ele é bom. E me segue lá no canal. É 2000? Melhor ainda, viu? Porra, perfeito. Só conta. Vou começar a usar. Me segue lá no canal, vocês vêem umas historinhas, vocês vêem uma gameplay de Master Duel também. Apesar que ninguém tá jogando, eu tô, hein? E não é de ritual, não. Muito obrigado aí, galera. Obrigado, Teu. Obrigado, Ritual. E podem me chamar mais vezes pra falar de ritual. Uou. É isso, né, pessoal? Eu quero agradecer ao T, ao Zuba e a todo mundo que tá assistindo, né? Porque eu vim aqui falar disso que eu tanto gosto, né? Que é ritual e falar mal deles, né? São duas coisas que eu adoro. E deu pra gente fazer isso por muito tempo aqui, né? Porque falar bom foi só mais poucas vezes, né? Então é isso. Se vocês gostam também de ritual e gostaram de ver gente reclamando de ritual, vai no meu canal, porque lá tem bastante disso. Tem muito vídeo de ritual e a maior parte deles aí reclamando deles, né? Então é isso, muito obrigado mais uma vez, né? E até a próxima. Então é isso, clã. Cara, eu esqueci qual é o meu encerramento. Ah, beleza. Mas enfim, galera, é basicamente isso. Lembrando, foda-se. Valeu, falou, até mais. Eu esqueci qual é, mas vai ser Que choca!